Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu estou voltando, acho que pela última vez aqui nas redes sociais. E agora, depois de finalizada a minha participação, nossa participação minha e da Mariana no quadro Quem Quer Ser um Milionário, do Caldeirão do Hulk, a gente vem aqui para agradecer a todos vocês pela torcida, agradecer muito. Foi uma coisa surpreendente a nossa torcida, a gente ficou realmente muito, muito feliz. E também, em parte, eu queria me desculpar porque eu não, talvez, enfim, não atendi as expectativas. Eu queria mais do que ninguém, a gente queria mais do que ninguém ganhar R$ 1 milhão, mas infelizmente toda a sorte que a gente teve, que eu tive no sábado passado, ela não continuou nesse sábado. Acho que vocês perceberam. Da mesma forma que eu sabia as 8 respostas do primeiro sábado, e que acabou sendo um recorde do programa chegar na 8ª questão sempre de ajuda. Hoje eu tive que usar as 3 ajudas nas 3 perguntas seguintes. Até chegar na 4ª pergunta eu já não ter mais ajuda e também não saber e ter que parar o programa. Mas pelo menos usando bem as ajudas, né, as 3 ajudas, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas perdem as ajudas se usarem ela de forma equivocada. A gente conseguiu pular de 20 mil para 100 mil, né, o que muda muito e ajuda muito mais no casamento 100 mil do que os 20 mil. Infelizmente, as 4 questões eram de universo de conhecimento que eu nunca tinha ouvido falar. Não era nem questão de memória, era questão de realmente não ter nunca ouvido falar em nenhum, nem o livro, nem o termo Bateia, nem o ano da fusão dos estados e muito menos as luas de Netuno. Então, enfim, não ganhamos o prêmio máximo, mas como eu disse desde o começo, eu coloquei na mão de Deus para que Ele decidisse até onde nós íamos. E Ele decidiu que a gente ia parar hoje com 100 mil, e assim foi feito. Ele e a Mariana, a quem eu perguntei, né, só para ter certeza, se ela queria que eu continuasse ou que eu parasse. Eu já estava predisposto a parar, mas a gente sempre, né, já estou aprendendo, porque a gente vai casar, né? Então, a gente pergunta para ela decidir, né? A mulher dá a última palavra. Enfim, e aí eu anotei algumas coisas, porque minha memória é muito ruim, né? Na verdade, o raciocínio eu acho que é um pouquinho melhor que a memória. Mas enfim, como eu disse, é melhor ter os 100 mil abençoados por Deus do que se a gente ganhasse um prêmio maior e ele não fosse abençoado, né? Então, isso aqui que a gente queria lembrar. Sobre o nosso casamento, ia sair de qualquer forma, eu falei no programa, né? Desde que eu pedi a Mariana em casamento, em 2016, isso já estava certo. Depois, ainda quando a gente fez o contrato com a catedral e assinou o contrato, estava mais certo ainda. E depois, ainda quando em janeiro eu conversei com os pais dela e ela veio morar, a gente passou a morar junto, mais ainda, né? Porque se a gente for entender, né, apesar de não atuar como advogado, tendo feito o curso de Direito, eu sei muito bem que juridicamente a gente já passou a viver junto, e muito mais do que isso, espiritualmente, eu já me considero casado com a Mariana, né? Só que a gente queria dividir esse momento especial com vocês, por isso a gente adiou o casamento, não é nenhuma questão legal, porque a gente podia ir realmente no cartório e assinar, né, assinar que estávamos casando ali, uma certidão de casamento, fazermos a certidão de casamento, fazer o casamento civil. Mas o que a gente quer na verdade, dividir com vocês, nossos amigos, esse momento especial, né? Abençoar ali numa cerimônia religiosa na catedral e depois a gente comemorar isso com vocês, porque a gente já passou a viver junto desde janeiro, né? Mas a gente quer fazer a festa no momento que todos possam ir, né? Meu pai está com mais de 80 anos, a bisavó da Mari, os avós dela têm mais de 60, meus tios têm mais de 60, tem amigos com mais de 60, com mais de 50, né? Até porque eu tenho 50. Então a gente não acha seguro fazer agora. Então a gente adiou para o ano que vem por conta disso. E aí teve vários outros problemas, inclusive para honrar os contratos que a gente já tinha assinado. E o prêmio do programa vai ajudar a resolver esses problemas. Então foi ótimo. O resultado que a gente tinha como o mais pé no chão, né, que era uns 100 mil, foi atingido, né? Óbvio que 1 milhão a gente poderia até comprar o apartamento que a gente mora alugado. Mas aí eu tenho certeza que a Cíntia, que é proprietária do imóvel, vai deixar a gente continuar morando aqui pagando aluguel, não tem problema. Um dia a gente faz uma proposta, a gente está na Lotofaz Independência aí com vários colegas do serviço nos bolões lá
do trabalho, então quem sabe a gente talvez até já tenha ganhado e não estou sabendo, né? E a gente não está sabendo. Mas enfim, eu acho que o que a gente queria era isso, e também honrar a todas as instituições que a gente pertence ou pertenceu, a todas as universidades que a gente passou, no meu caso específico, Unicamp, USP, UNB, Escola Superior de Guerra, FGV, todas as escolas de cursos militares e policiais que eu fiz, todos os nossos amigos, na GV eu dividi os bancos escolares com a Mariana aí por 4 anos, minha colega de turma também, na pós-ADM 110 e no GFCA 49. Enfim, agradecer a todos, agradecer os meus chefes, que também me deram muito suporte, até psicológico, para que eu tivesse tranquilidade para participar do quadro, os meus colegas da Marinha, né, os oficiais e praças da Marinha, meus colegas do Banco do Brasil, que eu reencontrei alguns também, familiares, amigos. Agradecer aos 3 os 3 selecionados para me ajudar, o Daniel Cabral, o Pedro Bulas e o Ricardo Kazumba, cada um por um motivo, cada um, mas todos por uma amizade ímpar comigo, né? Então agradecer a disponibilidade que eles tiveram, que eles tiveram que ficar dias à disposição durante as gravações para que pudessem receber uma ligação a qualquer momento. Então agradecer muito a eles que dividiram essa aventura comigo, com a Mariana, né? Eles com todos nós. A estratégia, né, que eu falei que foi boa. Queria agradecer também ao Luciano Huck, né, o apresentador do quadro, mas também a Adriana do casting e o Daniel do casting aqui de São Paulo, que foi quem leu a nossa história e pré-selecionou ali, porque é a história que coloca as pessoas no programa. Então, a Adriana e o Daniel do casting, a psicóloga Leia, com quem a gente ficou 1h30 conversando durante o processo seletivo para ela entender a história e tudo mais, o Jacques Magalhães, o Daniel Faria, o Denis, todo o pessoal da produção que nos ajudou muito, nos deu muito apoio, sempre muito carinhosos conosco, né? Pedi eventualmente desculpas também para as brincadeiras que eu fazia no quadro, né? Pedindo para a Angélica cantar o voo de táxi, coisa do tipo. Mas assim, a ideia era sempre tentar ficar um pouco mais relaxado, né? Porque por mais que não transpareça, você fica nervoso, tem uma emoção diferente, é uma experiência muito diferente. Então a ideia era tentar ali me acalmar, fazer uma brincadeira e tal. Enfim. A causa da participação a gente já conversou, né? Acho que já agradeci, já me desculpei pelo desempenho não ter sido o que talvez a gente mesmo queria, mas era só para isso. É a última mensagem. Nossa carreira de redes sociais está terminando, né? Já acabou a participação no quadro, foi muito bom a torcida de todos vocês. A gente só faz questão de gravar o vídeo porque da mesma forma que a gente pediu apoio, pediu torcida, a gente tem que vir aqui agradecer a toda a torcida que a gente teve. Muitas vezes a gente não consegue responder a todos, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir ao longo do tempo agradecer a cada um de vocês, mas eu ainda achei que era importante gravar o vídeo para fazer esse agradecimento e postar nas redes, e também para me desculpar, né? Porque em alguns momentos acho que a gente mesmo achou que teria uma chance de ganhar 1 milhão. Não foi dessa vez, foi um prêmio muito bom, o maior da temporada, o segundo maior da história do quadro no Brasil, mas não foi 1 milhão. Mas pra gente está ótimo, porque foi abençoado por Deus, eu consegui homenagear meus pais, né, que eu queria muito, porque minha mãe não está mais com a gente fisicamente, mas estava comigo no programa. Meu pai está fisicamente, mas com todos os problemas de cognição que ele tem por conta da doença de Parkinson avançada. Então, pelo menos isso já me gratificou muito, me honrou muito. Também me honrou muito, foi muito gratificante também reencontrar amigos que a gente não via, até por conta da participação no programa, tanto eu quanto a Mari. Então a gente só tem a agradecer, a todos vocês pela torcida, pelo incentivo, pelo apoio, e até falar, que eu não lembro se eu já falei, que não existem limites, ou eu escrevi aqui para não esquecer, não existem limites ou barreiras para os seres humanos que se dedicam a uma causa e que buscam realizar essas obras. E principalmente se essa causa, se essa obra for do bem. Tá? Então a gente queria valorizar o conhecimento, a educação, mostrar para as crianças e adolescentes, até para os adultos, que ela tem valor, quando hoje a gente vê muitas outras atividades, parece que
cativando, cativando, então, estou procurando as palavras e não acho, mas inebriando as crianças, né, com atividades que parecem que só aquelas têm importância. E muitas vezes a educação, o estudo, não é considerado alguma coisa importante, né? As crianças falam, para que eu vou estudar? Não serve para nada, né? A gente já ouviu tantas vezes isso, né? E muitas vezes outras brincadeiras, jogos, atividades, enfim, não importa muito o que, fazem com que pessoas virem celebridades, fiquem milionárias, e as crianças falam, não, eu vou fazer isso, porque estudar não serve para nada, né? Isso é muito triste, e a gente sabe que muitas vezes outras atividades não têm a mesma importância e não produzem uma evolução para a humanidade, como a ciência, como o ensino, como a pesquisa, né? Como o investimento em educação. Então, eu acho que se isso ficar de mensagem, já é muito bom, né? Porque outras atividades que podem até ser consideradas inúteis para a evolução da humanidade, a evolução do planeta, muitas vezes são supervalorizadas, né? E a educação, muitas vezes não, né? Então, se ficou a mensagem, pelo menos se conseguir transmitir a mensagem que a educação tem algum valor, tem alguma importância, se eu conseguir homenagear meus pais e honrar e orgulhar meus amigos, meus pares, minhas instituições, minhas e da Mari, né? Também a gente já se dá por muito satisfeito, muito feliz. E então essa mensagem é para agradecer muito e dizer que a gente está muito feliz com o resultado do programa, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um excelente domingo, uma excelente semana, um excelente ano de 2020, que essa pandemia acabe logo, e que ano que vem eu e a Mari possamos nos casar sem mais termos pandemia ou coronavírus para prejudicar a nossa cerimônia religiosa e a nossa festa de casamento, tá bom? É só isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite.